Dando início aqui à nossa aula de hoje, eu queria assim, fazer uma breve apresentação do que é o Reeduc-FIM, que você está vendo aqui na tela. Né? O Reeduc-FIM, ele surgiu na época da pandemia. Tá? Surgiu na época da pandemia no momento que todo mundo estava ali precisando de ajuda, né? Muitos caras desempregados, e eu não passei pelos problemas, assim, passei pelos problemas de saúde, eu fiquei com Covid, aquela coisa toda. Mas, financeiramente, eu não tive problemas, entendeu? Por que eu não tive problemas? Porque eu já lidava com finanças, né? Eu tinha a minha reserva financeira, eu tinha o meu jeito, né, de lidar com o dinheiro. Coisa que muita gente não tinha, né? Muita gente que eu conhecia no meio dos professores, no meio da medicina, até médicos, né? Donos de empresas que faliram porque eles não conseguiram lidar direito, né, com o dinheiro, eles não tinham a reserva deles, eles não tinham como se sustentar por um tempo, né, até tudo normalizar. Nessa época, Deus abençoou tanto que eu ajudava as pessoas com o que eu tinha, entendeu? E isso, quando a pandemia acabou, dentro de mim surgiu uma vontade de ensinar as pessoas a lidar com o dinheiro delas, a gerir o dinheiro delas de uma forma que elas tivessem dinheiro para tudo. Tivessem dinheiro para viajar, tivessem dinheiro para se manter, né? Para comprar todas as coisas que elas desejassem, que elas mais quisessem, né? Roupas, carros, casa, tudo que elas gostassem, quisessem ter, me deu essa vontade de, então, ensinar elas o que fazer, né, para elas alcançarem isso. Como fazer para ter sua renda extra? Como fazer para fazer um aporte, né, numa renda fixa, numa renda variável? Como lidar com o dinheiro? Porque a gente aprende desde pequenininho a gente é educado, né, no caso, através dos nossos pais, a lidar com o nosso dinheiro. Quando eles falam alguma coisa ou fazem alguma coisa relacionada a dinheiro, automaticamente aquilo vem para o nosso cérebro. A gente aprende, né? Se os nossos pais gastam muito, a gente aprende a gastar muito. Se os nossos pais são muito seguros, né? Não são de gastar muito dinheiro, a gente aprende também a economizar. O problema é que, às vezes, a gente aprende a economizar até demais. Vira, como o pessoal fala por aí, os mãos de vaca, né? A gente gasta, 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 não gasta, não gasta, e também não, só guarda, né? Não utiliza aquilo em benefício da gente e da nossa família. Bom, por que surgiu o Reduc-FIM? Porque, como eu falei, a reeducação financeira, né, ela já vem desde pequenininho. A gente aprende vendo, a gente aprende ouvindo. Então, isso aí já é uma educação financeira, né? Mas, quando eu falo reeducação financeira, é aí que eu entro. Eu vou tirar o que está errado, né, na educação que vocês já tiveram desde quando eram criancinhas, e vou colocar a forma correta de você lidar com o seu dinheiro, tá? Foi aí que surgiu a reeducação financeira, que é o Reeduc-FIM. E por que reeducação financeira para iniciantes hoje? Né? Porque hoje, né, eu acredito que todas as pessoas que compraram, né, adquiriram esse mini curso, são pessoas que estão, de repente, passando por algum problema. Hã? Falou alguma coisa? Não. Não. Tá. Então, são pessoas assim que estão passando por, de repente, algum problema financeiro, não conseguem levar o seu salário, né, seu dinheiro até o final do mês. Quando chega no meado do mês, ou até mesmo no início,
já gastam todo e aí ficam, muitas das vezes, se endividando, né? E isso não é legal, né? Então, por isso que é para iniciantes, porque é para aquela pessoa que está começando a aprender a lidar com o dinheiro que possui, né? Com a sua renda principal, tá? Então, vamos lá. Educação financeira para a vida. Esse é o título que eu coloquei para as nossas aulas, tá? O que nós vamos falar durante esses 3 dias? Nós vamos trabalhar a educação financeira, né? Que eu já comecei dando uma palhinha, o que é e para que serve. Eu vou falar com vocês sobre o diagnóstico financeiro e vou também ensinar a vocês a como fazer esse diagnóstico financeiro. Né? Porque não adianta você só saber o que é. Você tem que saber como fazer esse diagnóstico financeiro. Planejamento financeiro. Depois que você diagnostica, né, como você está realmente financeiramente, se você é um poupador, você é um devedor, né? Você faz o quê? Depois que você diagnostica isso, você então começa a fazer o seu planejamento financeiro, ou seja, que é algo indispensável para a sua vida, né? A gente vai aprender também a fazer esse planejamento financeiro aqui. Em seguida, né, durante as aulas, a gente vai aprender os 3 tipos de renda. O principal, que é a extra, e a passiva. Também falaremos um pouco sobre os tipos de gastos, que é o essencial, o necessário e o desnecessário. E falarei também, que é a última aula, a gente vai falar sobre isso, né? Nós vamos dar uma introdução aos investimentos. Eu vou dizer para vocês sobre renda fixa e variável e vou dar uma palhinha de cada um desses aqui. O LCI, o LCA, o CDI, os FIOs e os bitcoins, tá? Então, nós vamos começar a falar sobre esses assuntos aqui. Continuando aqui. Educação financeira, o que é e para que serve? Nesse nosso primeiro tópico de hoje. Definição. Educação financeira é o processo de aprender a gerir as finanças, a tomar decisões estratégicas e a fazer escolhas conscientes. Bom, então, olha, eu já falei já no início, dei aquela palhinha do que é a educação financeira. Então, é aquele processo, né, em que a gente aprende, né, a lidar com o dinheiro que a gente recebe, tá? O dinheiro que a gente recebe do nosso, né, salário, do nosso prolabore, quando é um empresário, né? O dinheiro que a gente recebe numa renda extra, né? Porque há diferença entre a renda extra e a renda principal, que a renda principal a gente vai ver depois, mas a renda principal é aquela que a gente gasta mais tempo do nosso dia trabalhando com ela, produzindo ela. Né? E a renda extra é aquela que a gente gasta pouco tempo, às vezes 1 dia, 2 dias, né? E adquire um dinheiro a mais no nosso orçamento. Muito bem. Então, a educação financeira é isso, né? É você aprender a lidar com o seu salário, com o seu dinheiro, né? E fazer decisões estratégicas e escolhas conscientes. Ou seja, você vai aprender a decidir no que você vai gastar o seu dinheiro. Se você vai gastar o seu dinheiro nisso ou naquilo, né? Se eu vou usar o meu dinheiro nesse momento para comprar uma casa, para comprar um carro, somente para pagar as minhas dívidas, porque no momento eu estou apertado, né? Eu estou com pouco dinheiro, eu preciso de fazer uma outra renda para eu poder viajar, para eu poder comprar aquilo que eu quero, né? Então a gente vai aprender a fazer essas escolhas, a lidar com o nosso dinheiro. Bom, então para que serve isso? Para que eu tenho que aprender a lidar com o meu dinheiro? Ele ajuda a compreender como o dinheiro funciona e a tomar decisões financeiras mais conscientes e estratégicas. Com ela, é possível equilibrar as finanças, evitar endividamentos e investir com segurança. Olha só que importante isso aqui. Gente, equilibrar as finanças.
É o que eu comecei a falar logo no início. A gente tem muita gente, né? Gente que eu não faço isso, graças a Deus. Mas tem muita gente, inclusive na minha família, né, na época da pandemia, como teve familiares meus que sofreram. Por quê? Porque ganhavam até muito bem. A pandemia chegou, eles foram demitidos. Eu tive um irmão e uma cunhada que os dois foram demitidos, não tinham mais renda. E o pior, eles não tinham uma renda extra, eles não sabiam lidar com dinheiro, não sabiam fazer dinheiro, então houve necessidade, no caso aqui, da família ajudar. Né? E aqui, para que serve? Para a gente equilibrar as nossas finanças. Eu sei o que eu devo gastar, até onde eu posso ir e até onde eu não devo ir. Né? Se eu ganho R$1.000, se eu ganho R$2.000, eu não posso, de maneira nenhuma, gastar 3. Eu não posso gastar 2.100. Eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Por que menos do que eu ganho, Miriam? Porque eu tenho que, com a minha renda, eu tenho ainda que separar uma parte para os meus investimentos. Ah, mas eu ganho muito pouco, não vai dar para isso não, isso não é para mim não. Não é para você? É sim. É sim. A gente vai aprender aqui como fazer isso. Não tem mágica, não. É simples. Mas você precisa ter consciência de que, em alguns momentos, no início, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? Se você gosta, por exemplo, de todo final de semana, né, ir para um restaurante, sair com os amigos ou convidar seus amigos para ir para sua casa e aí fazer aquele banquete, esse banquete vai ter que parar. Né? Essas saídas que você está dando vai ter que parar. Se o seu objetivo é gerenciar, equilibrar nesse momento a suas finanças. Oi, Tianinha! Oi, boa noite! Boa noite! Boa noite! Conseguiu entrar? A gente já deu início aqui? Conseguiu. A gente já deu início aqui, mas daqui a pouco eu dou uma palhinha e volto lá para você, tá? Ok, mas vai lá. Não tem problema não. Vamos aí. Gratidão. Aí, quer dizer, eu estava falando aqui que a gente precisa o quê? Equilibrar as nossas finanças, né? Então, como eu disse, nós vamos... falei aqui para vocês, nós vamos pegar o nosso dinheiro, vamos ver quanto a gente ganha, vamos ver no que a gente está gastando, né? E descobrir se o que a gente está gastando realmente é necessário gastar ou não é, certo? Se não for necessário, em primeiro momento, a gente vai deixar de gastar. Por quê? Porque a gente tem que saber em que gastar, equilibrar as nossas finanças. E nós temos que fazer uma outra coisa muito importante, que é evitar endividamentos. Muita gente está endividada, por quê? Porque gasta mais do que recebe. Né? Como eu estava falando, se eu tenho 1.000, se eu tenho 2.000, não posso gastar 2.100, não posso gastar 3.000, eu tenho que gastar de 2.000 para baixo. Por que de 2.000 para baixo? Porque eu também não posso ficar zerada. Né? Eu tenho que ter um pouco do dinheiro para eu investir, que é o próximo aqui, ó, investir com segurança. Né? Eu tenho que guardar uma parte do meu dinheiro para investir todo mês. Todo mês eu tenho que guardar um pouquinho, certo? E esse pouquinho pode ser 10% do que eu recebo, pode ser 20%. Aí você que vai determinar o que der para você guardar. Eu comecei com pouquinho. Não era nem 10%, nem 5%. Mas era o que eu tinha na época para guardar. Hoje em dia eu guardo mais. Entendeu? Hoje em dia eu guardo mais. Por quê? Porque agora eu estou mais livre, né? Não tenho mais dívidas, graças a Deus, né? Tenho a minha reserva financeira, que é a primeira coisa que a gente monta, é a nossa reserva financeira, né? Então, eu aprendi a lidar com o meu dinheiro, com a minha renda principal. Eu aprendi a fazer renda extra. E vocês aqui estão aqui para isso, para aprender a lidar também com o dinheiro de vocês, com o salário, com o prolabore, né? Como eu estava falando. Bom, diagnóstico financeiro. Esse diagnóstico financeiro, hoje eu vou falar um pouquinho,
sobre o que é isso, né? Sobre o diagnóstico financeiro, para que ele serve, né? E o passo a passo. Só que a gente não vai montar ele hoje. A gente vai montar ele amanhã, tá? Eu vou mandar para vocês via WhatsApp uma planilha de diagnóstico financeiro, porque eu quero que amanhã todas duas estejam com essa planilha impressa, por gentileza, para a gente montar juntos esse diagnóstico financeiro, tá? Mas olha, vocês não vão poder esconder nada na hora do diagnóstico financeiro. Não precisa contar para mim o que estão colocando, mas vocês precisam colocar tudo o que for pedido nessa planilha. Por quê? Porque você vai estar exatamente fazendo o diagnóstico financeiro. Ou seja, você vai aprender a colocar, você vai começar a descobrir o porquê que o seu dinheiro não está sobrando. O que você está gastando que não deveria gastar. Ou o que você está gastando que poderia reduzir esse gasto. Então, o diagnóstico financeiro vai mostrar como é que você está. Como é que está a situação financeira na sua vida hoje. Se ela está boa ou se ela está ruim. A gente precisa descobrir isso, certo? Muita gente não tem nem coragem de começar a fazer o diagnóstico. Porque, para que eu vou fazer isso? Eu tenho meu dinheiro, eu vou gastar. E quando faltar, eu dou meu jeito. Eu peço emprestado, eu faço empréstimo no banco, eu faço compras a prazo e a bola de neve vai cada vez aumentando, as dívidas vão aumentando e chega um momento da vida, gente, em que a bola de neve está tão grande que a pessoa não sabe como voltar atrás. O Estado, né, ele tem um tal do empréstimo consignado. Isso aí foi a maior armadilha que ele criou para os funcionários públicos. Por quê? Porque com essa facilidade de pegar dinheiro, as pessoas iam se endividando, pegavam um empréstimo pequeno, daqui a pouco pegava outro, e depois, quando eles mal esperavam, o salário estava pequenininho. Porque no primeiro mês, quando você pega o empréstimo, ele fica alto, né? Porque você tem o empréstimo, mas tem o pagamento também. Quando você começa a pagar a parcela, se você ganhava 2.000, você passa a ganhar 1.800. Se o empréstimo a parcela é de 200, você passa a ganhar 1.800. Aí você começa a precisar de dinheiro de novo, você faz outro. Já tem uma parcela de 200. Aí você faz outro para pagar por mês 150. No primeiro dia, beleza. No primeiro mês, beleza. Mas depois, você já tinha menos 200, já passou a ganhar 1.800, agora você vai receber 1.650. E aí? Se 2.000 já não estava dando, como é que 1.650 vai dar? Não é? Então, isso foi uma armadilha, infelizmente, criada pelo nosso governo, né? E isso aqui, com o diagnóstico financeiro, nós vamos aprender o que está acontecendo, nós vamos visualizar, né, na planilha o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, né? E a gente vai, num próximo momento, a gente vai pegar e vai descobrir formas para a gente sair do endividamento, para a gente criar uma nova renda, né? A gente chegar no final e, no final de tudo, né, a gente começar a falar sobre os FIOs, sobre os LCDs, LCIs. Para quê? Para que você, no final, você entenda que você tem que mudar e que você tem que investir. Porque toda pessoa que faz a reeducação financeira, ela quer, no final, o quê? Ganhar, ter uma renda melhor para a sua aposentadoria, para a realização dos seus sonhos, para poder dar uma vida mais confortável para a sua família, né? Então, os objetivos são inúmeros, né? O meu, por exemplo, era e é, né? Quando eu me aposentar, ter uma renda financeira que dê para eu viver razoavelmente bem. Eu não quero ser milionária, não. Nunca quis. Nunca tive esse sonho na minha vida, não. Mas eu quero viver bem, viver tranquilamente. Fazer as minhas viagens, que eu já faço todo ano, mas eu quero fazer mais. Eu quero ir para lugares mais longe. Eu quero para fora do país. Então, esse eu tenho comigo. Eu quero ter um valor, quando eu me aposentar,
juntando com o meu salário, que dê para fazer tudo o que eu quero. Eu sou uma pessoa que amo estudar, então eu quero continuar fazendo meus cursos, né? Eu estou fazendo, por exemplo, gestão financeira. Eu já lido com isso mesmo, então eu quis me aperfeiçoar no que eu já gosto de fazer, né? Então vamos lá aqui. Diagnóstico financeiro, como fazê-lo? Vou colocar meu óculos aqui, porque a letra está pequenininha, e sem o meu assistente eu não vou conseguir ler, né? Então, aqui, um diagnóstico financeiro é uma análise do orçamento de uma pessoa, família ou empresa. Nessa aula, né, a gente só vai aprender a fazer o diagnóstico financeiro pessoal, né? Que é o de cada uma pessoa. Não vamos falar sobre o diagnóstico da família, que é onde a gente junta todos os salários, todas as rendas de todo mundo, né? E nem vamos falar de uma empresa. Se mais tarde vocês quiserem isso, aí a gente faz um novo cursinho, ou vocês entram no outro que eu já vou dar, tá? Depois desse, e aí a gente fala sobre família, fala sobre empresa, né? Mas geralmente empresa é para quem tem empresa, a não ser que vocês queiram abrir uma empresa, eu ajudo vocês, não tem problema nenhum, tá? Para realizá-lo, é preciso reunir e analisar informações financeiras, ou seja, informação das nossas finanças, né? Para se realizar um diagnóstico financeiro pessoal, é preciso. Então, vamos ver o que precisa fazer. Reunir todas as informações financeiras, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito. Gente, é tudo mesmo, até a balinha que você compra, né? Olha aqui a minha balinha, né? Eu comprei lá na escola, a aluna estava vendendo, não resisti, comprei. Mas isso aqui, entendeu? Pode ter pessoas que não vão poder fazer isso. Tem esse luxo momentâneo, no momento. Por quê? Porque ela está com uma renda pequena, entendeu? Então, ela tem que sair do vermelho para depois poder fazer isso, para poder ter algum luxo que é dispensável, mas que a gente pode ter em outro momento, não agora. Então, lista de dívidas. Gente, lista de dívida não é lista do que você está comprometido, não. Existe uma diferença em lista de compromissos com lista de dívidas. Eu vou colocar para vocês, eu botei só escrito aqui lista de dívidas, mas você vai fazer uma listagem de compromissos e de dívidas. Bom, qual é a diferença, então, entre dívidas e compromisso? Compromisso é aquela conta d'água, né? Conta de luz, que você se comprometeu, né, com a Ampla, com a SEDAI, de todo mês você pagar, né, o que você gastar. Eles é como se fosse um trato, né? Você se compromete em pagar essas contas, essas faturas, né? Você faz uma compra lá na de Santini, entendeu? Então você faz em prestações. Você tem um compromisso com essa loja de pagar as parcelas em dia, certo? Você tem esse compromisso. Muito bem. E os outros do banco, você comprou um carro financiado pelo banco ou uma casa, você tem um compromisso de pagar essas parcelas no dia. Por quê? Vai ser ruim para você, né? Se você não pagar no dia, você já vai pagar com juros. E os juros que eles cobram não é o juro simples, é o juro composto. É um juros que ele é mais alto, entendeu? Porque você paga mais do que o simples. Entendeu? Para eles nos pagarem, eles votam simples. Mas para eles votam compostos. Tá? Então, a gente vai ver. E a dívida é justamente o compromisso não cumprido. Tá? O compromisso que você não cumpriu, ela muda de nome. Ela deixa de ser um compromisso para ser uma dívida. Né? Porque essa dívida. Eu agora estou devendo o mínimo. Por que você está devendo? Porque você não cumpriu o compromisso que você tinha com as Casas Bahia, que era de pagar a fatura em dia. Você não cumpriu o seu compromisso de pagar o condomínio para que ele pudesse fazer a manutenção, né, do seu prédio. Né? Você não pagou. Então, você tem uma dívida com o condomínio, você tem uma dívida com as Casas Bahia e demais. Entenderam a diferença, gente? De compromisso para dívida?
Sim ou não? Sim. Sim. Sim, entendi, sim. Beleza. Então, vamos lá. Próximo aqui. Entendeu, né? Avaliar a relação, analisar a relação entre receitas e despesas. As receitas são exatamente aquilo que a gente vai receber, né? Vai ser o nosso salário, se for uma empresa, o prolabore, né? Se for uma renda extra, é outro tipo de renda que a gente tem, né? Se for também a renda passiva, que é aquela renda que a gente quase não faz nada para receber. O dinheiro entra assim, quase que automático, né? Você, por exemplo, um CDI, um FIO, isso aí, você coloca um dinheiro e todo mês você ganha o quê? Um juros e um dividendo. Então, você ganha dinheiro quase que sem fazer nada, você só teve o trabalho de colocar ali. Também pode ser, por exemplo, a aposentadoria, né? Porque você se aposenta, enquanto você está trabalhando, ele é a sua renda principal. Mas você parou de trabalhar, se aposentou, ele automaticamente vai se transformar na sua renda passiva. Por quê? Porque agora você não vai mais precisar, né, fazer nada para você receber. Ela vai vir todo mês, sem você precisar estar lá todo dia, né, faça chuva, faça sol, né, dentro de um outro ambiente, trabalhando para receber aquele dinheiro no final do mês. E despesas? Despesas são seus gastos do mês, né? Despesa que você tem com comida, com, com vestimenta, né? Com a sua vestimenta, com seus calçados, com as suas com os seus compromissos, com a parcela do seu carro, com a escola dos seus filhos. Então, essas são as despesas, tá? E dentro dessas despesas, a gente vai falar mais tarde, tem aquelas despesas que a gente não pode deixar de ter de maneira nenhuma, que elas pertencem à segurança financeira. Mas existem aquelas que a gente vai falar aqui que a gente pode diminuir ou eliminar, tá? Classificar as despesas, já estou até antecipando, né? Vamos classificar as despesas, ou seja, vamos ver se é uma despesa que eu preciso ter ou uma despesa que eu não preciso ter, que eu posso, no momento, reduzi-la ou eliminá-la, tá? Como eu estava falando no início, pode ser uma balinha, né? Que eu compro todo dia, só que o meu dinheiro não dá para eu comprar agora essa balinha, não dá para fazer a caridade que a gente geralmente faz no ônibus, né? Aquele pessoal que entra e a gente compra a balinha, né? A gente compra a canetinha, né? Porque a gente fica comovido, né? Dá aquela coisa no nosso coração e a gente acaba comprando sem precisar. Eu, por exemplo, já comprei vários doces, eu não posso comer doces, né? Infelizmente, eu adquiri uma diabetes, né? Então, não posso estar comendo doce assim com frequência e nem com muita quantidade. Às vezes, eu compro e dou, porque eu mesmo não posso comer. Então, por que eu comprei? Né? Se eu não precisava naquele momento. Comprei para ajudar, beleza, mas existem momentos da vida que a gente vai poder fazer isso e existem momentos que a gente não vai poder fazer isso, tá? Que é o momento em que a gente está fazendo o diagnóstico e colocando as nossas finanças em dia. Quando ela estiver em dia, aí a gente pode fazer uma despesa desnecessária uma vez ou outra. Também não vamos gastar nosso dinheiro só nisso, tá? Estabelecer metas financeiras. Bom, aí, gente, eu comecei a fazer o meu diagnóstico financeiro, descobri que eu estou gastando demais, descobri que eu preciso melhorar porque eu estou comprando demais, muita bolsa, né? Que é um vício que eu tenho, eu adoro comprar bolsa, né? Então, assim, eu estou comprando demais, estou gastando demais com comida, estou gastando demais com bolsa, estou gastando demais com escola, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar uma meta, digamos, para isso. Vou dar só uma palhinha aqui, que isso aí já é assunto, né, que a gente vai trabalhar depois. Eu vou ao colégio. Eu pago um colégio que digamos lá, aqueles colégios de rico, né? R$ 4.000 a mensalidade do meu filho.
Eu não posso. Meu dinheiro não está dando para manter isso aí. Não tenho bolsa, não tem como gastar isso. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma escola, nesse caso, eu converso lá, se dá para reduzir a mensalidade, mas geralmente é difícil, né, essas escolas reduzirem uma quantidade que a gente precisa. Então, o que a gente vai fazer? Não vou botar na escola dos meus sonhos, mas eu vou colocar numa escola tão boa quanto, né, mas que me cobre menos. Digamos, R$ 2.500, R$ 3.000, se a escola é 4, se eu ganhar um desconto em outra escola de 1.000, 1.500, eu já estou lucrando, né? Então, eu vou fazer isso aí. É uma meta. Qual seria a minha meta? Reduzir o meu gasto com a escola do meu filho. Então, eu vou, se não dá para eu reduzir nela, eu vou colocar ele em outra que eu pague menos. E que tenha um ensino de qualidade. Também não vou cair, né? Mas eu tenho que procurar. Como eu falei aí com comida, né? Eu gosto muito de comer. Meu prazer é comer. Não posso muito, mas eu gosto muito de comer, né? Então, eu gosto de comer carne vermelha, eu gosto de comer carne branca, né? Eu gosto principalmente da carne vermelha. Mas a carne vermelha está muito cara, certo? Carne vermelha não dá mais para comprar todo dia. E se eu estou com as minhas finanças, eu tenho o objetivo, né? De melhorar as minhas finanças, de reduzir as minhas finanças para que eu possa realizar meus sonhos, né? O que eu tenho que fazer também com a minha comida? Não vou comer carne todo dia, carne vermelha todo dia. Vou comer o frango, né? Vou comer uma moela que está gostosa, eu gosto muito de moela. Vou comer um ovinho, né? Fazer um ovo mexido, fazer uma outra coisa que a gente reduza. O arroz princesa está muito caro, vou trocar por outro, tão bom quanto ele, mas que custe um pouquinho mais barato. Então, eu vou criar uma meta que seja reduzir o meu gasto com alimentação. Mas não é deixando de comer. Não é deixando de comer, né? Não é pegando e tacar a carne e vou parar de comer carne vermelha. Não. Se não dá para comer uma picanha, eu vou comer o quê? Uma paleta. Certo? Eu vou reduzir, continuando comendo, mas de forma coerente. Eu não posso gastar tanto, então eu tenho que reduzir. Tá? Muito bem. O outro que eu falei, o outro exemplo foi, por exemplo, o carro. Né? Bom, eu tenho um carro que está me dando um gasto muito grande. E eu deixo ele mais na garagem do que uso ele. Certo? Tem muita gente que faz isso. Eu fazia. Entendeu? A minha mentora financeira também fazia isso. Ela tinha um carro que ficava mais na garagem do que ela usava. Ou seja, é um dinheiro que eu estou gastando porque tenho que trocar peças, eu tenho que comprar gasolina, né? Eu tenho que fazer manutenção das peças, de tudo. Você vai pagar IPTU, IPVA. Então, se está saindo muito caro, o que eu vou fazer? Ou eu vou vendê-lo e comprar um mais baratinho, eu vou vender ele e passar a pegar Uber. Ou passar a pegar um ônibus. Entendeu? Mas eu vou dar o meu jeito, se eu não estou usando, se eu não preciso tanto dele, se ele está ficando ali só ganhando poeira, eu posso abrir mão dele. Eu, por exemplo, eu tinha um carro, eu tinha um Volkswagen, entendeu? Eu amava aquele carro, achava ele lindo, mas ele ficava guardado. Eu quase não usava ele. Era 1, 2 vezes por mês. E eu estava gastando todo ano IPTU, né? Ou IPVA, né? E o que acontecia? Se eu estava gastando mais do que ele estava servindo para mim, eu vou reduzir esse gasto, eu vou vender, né? Eu vou vender. E foi o que eu fiz. Eu vendi e peguei o dinheiro dele e eu usei para investir. Então, hoje, o dinheiro do meu carro está me dando lucro, está me dando dividendos. E eu continuo sem precisar dele, entendeu? Quando eu vou no mercado longe, o que eu faço? Eu volto de Uber, eu vou até de ônibus e volto de Uber, né? Guanabara, por exemplo, né? Eu trabalho perto, então não gasto passagem, entendeu? Se eu fosse de carro, ia ser o quê? Um luxo. Em 10 minutos eu chego na minha escola, certo?
Então, estava sendo luxo, desnecessário esse gasto. Tá? Se eu tenho uma fortuna, beleza, quer manter o carro só porque você gosta do meu, eu gostava do meu? Beleza, faça isso. Mas, se você precisa reduzir o seu gasto, crie essa meta também. Crie essa meta. Bom, no momento eu não preciso do carro, então eu vou vendê-lo. Entendeu? Ou então eu vou alugar esse carro para uma pessoa usar para o Uber. Né? Porque tem muita gente aí que não usa o carro, mas faz o quê? Faz um aluguel para uma pessoa, que a pessoa vai usar esse carro para o Uber, fazer Uber, né? Ela vai ganhar e você vai ganhar também. Então, a gente tem várias formas de reduzir os gastos e criar metas financeiras, tá? Dependendo do que você quer para a sua vida financeira, você vai criar no diagnóstico financeiro a sua meta, né? Seja qual for, eu quero a minha aposentadoria. Então, eu tenho que criar uma meta para reduzir meus gastos, para poder usar isso que for sobrando, né, para investir. Eu tenho que fazer uma renda extra para eu poder usar para investir. Porque o meu dinheiro agora está dando, o meu salário está dando, o meu prolabore está dando. Então, agora, o dinheiro que entrar extra vai ser para investimento. Certo? Muito bem. Criar um plano de ação. Bom, eu criei as minhas metas financeiras, agora eu tenho que dizer como eu vou fazer. Eu estou falando o tempo todo para vocês, né? Se eu quero reduzir o gasto com comida, eu vou fazer uma substituição, né, de alguns alimentos. Eu não vou deixar de comer a carne, como eu falei, mas eu vou substituir por uma carne que esteja um pouquinho mais barata, né, nesse momento. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso, né, criar um plano de ação para eu poder, né? Eu tenho uma meta, então eu crio um plano de ação para eu poder conseguir atingir essa minha meta, esse meu objetivo, né? Porque a minha meta, ela tem que ser alcançável, né? Ela tem que ser viável e alcançável. O que é alcançável? Eu tenho que criar uma meta que eu possa alcançar num prazo pequeno, num prazo médio ou num prazo longo, né? Que é aquela de curto, médio e longo prazo, tá? Que depois até falo um pouquinho também para vocês sobre isso. Então, eu criei, olha como é que foi, né? Eu vi quanto eu tô devendo, eu vi como é que está a minha situação financeira, aí depois que eu vi como é que está a minha situação financeira, o que eu fiz? Eu fui lá, classifiquei essas despesas, criei as minhas metas, tudo isso está no meu diagnóstico financeiro, no meu planejamento financeiro. Depois eu criei o meu plano de ação, que é, né? Depois, no final, o que eu vou fazer? Acompanhar e ajustar periodicamente. Por que eu vou acompanhar e ajustar periodicamente? De 15 em 15 dias, de mês em mês, né? De 6 em 6 meses. Por que eu vou fazer isso? Porque os meus objetivos, as minhas metas, podem ser alteradas a qualquer momento. Eu alcancei uma meta, um objetivo meu, eu já vejo outro, né? Os meus objetivos, eles vão sendo colocados, né? Conforme eu vou alcançando um, né? Eu tive uma conhecida que o objetivo dela era ir num restaurante. Ela queria entrar num determinado restaurante, entendeu? Que ela não tinha condições. Ela achava aquilo algo impossível na vida dela, porque ela não ganhava nem um salário mínimo, ela vivia de fazer bicos. Então, ela não conseguia nem ganhar um salário mínimo. E ela achava, termina em 15 minutinhos aqui, a gente vai correr um pouquinho aqui, né? Então, deixa eu só um minutinho aqui, para eu ler aqui o que está. Fazer a chamada. Bom, aí o que ela fez? Né? Continuando. O que ela fez? Ela conversou comigo e eu expliquei para ela, né? Ensinei ela como ela deveria, né, fazer para adquirir uma renda maior. Né? Ela já trabalhava com salgados, ela já trabalhava com doces, mas era uma coisinha que ela vendia aqui, vendia lá. E ela começou a fazer o quê? Criar uma loja online, ela começou a oferecer para determinadas pessoas, empresas, e ela começou a aumentar. Hoje em dia, aquela renda extra virou a sua renda principal. Né? E ela, aquele restaurante que ela sonhava em ir, mas que achava que era inalcançável, ela conseguiu.
Hoje em dia, ela tem a meta de viajar, ela tem a meta de juntar para a aposentadoria, ela tem várias metas, né, que ela não tinha antes e que agora ela pode ter, porque se tornaram agora alcançáveis. Eu vou medir as minhas metas e vou entender que elas são o quê? Alcançáveis. Eu realmente vou conseguir, né? Então, conforme vai passando o tempo, a gente tem que estar sempre mudando isso, né? Acompanhando e ajustando, né? Eu agora já recebo mais, então eu vou fazer, agora eu já posso gastar um pouquinho com coisas que eu julgo desnecessário. Eu vou gastar um pouquinho, certo? Mas eu quero agora, por exemplo, meu cachorro, eu tenho 5, muita gente sabe, né? Eu tenho 5 pessoas na família, mais 5 cachorros. Então, antigamente, eu levava meus 5 cachorros para o pet shop. Mas quando eu comecei a organizar as minhas finanças, o que eu fiz? Eu parei com isso. Eu passei a levar uma vez por mês os cachorros ao pet shop e o restante do mês eu fazia o quê? Eu mesmo dava banho. Meus filhos mesmo davam banho, né? Então, eu fiz uma economia grande e que pesou no meu orçamento para cima. Começou a sobrar dinheiro, porque eu passei a deixar de gastar aquilo que eu julguei ser desnecessário, tá bom? Então, na próxima aula, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer, no caso amanhã, esse nosso diagnóstico financeiro. Vocês têm que me prometer que amanhã vão trazer ele para a gente fazer isso. E, é claro, vamos fazer e vamos dar prosseguimento, né? Que amanhã a gente vai fazer o nosso planejamento financeiro também. Eu vou falar sobre ele, né? Aparecer para vocês, e eu vou ajudar vocês a montar um pequeno planejamento financeiro. Você já vai planejar, vai diagnosticar e vai planejar como você vai fazer com o seu dinheiro, em que você deve usar ou não o seu dinheiro. Tá bom? Tá certo para vocês? Okay. Certo? Então tá. Então, gente, olha. Muito bom. Eu queria saber de vocês se a aula de hoje valeu a pena, né? Se vocês gostaram do conteúdo, né? E depois eu queria que vocês, lá no WhatsApp, eu botei aberto o grupo agora, para vocês... Clara. Educação financeira. Isso. Muito bom. Aí você depois colocar lá, né, a sua avaliação da nossa primeira aula, tá bom? Então, olha, foi ótimo, muito conteúdo, eu aprendi muito, acrescentou muito na minha vida. Que bom. Eu coloquei no lugar que você falou de comprar bala, para ajudar dentro do ônibus, dentro do metrô. Eu compro e acabo dando para ele, às vezes eu nem recebo a bala, só para ajudar mesmo. Mas no final do faz a diferença, né? E como faz? Digamos que você saia 3 vezes na semana e você compre, gaste R$2 só. R$2 com as balinhas no ônibus, Aninha. Aí você gasta R$2 um dia, né, ajudando as pessoas. Você gasta R$2 no outro dia, mais R$2 na terceira vez que você saiu. Quanto você gastou por semana? R$6, certo? Bom, R$6 por semana. Durante o mês, eu vou gastar o quê? 6 vezes 4. 6 vezes 4, quanto vai dar? 24. R$24. Isso no mês. Agora, se você faz essa conta por ano, 24 vezes 12 agora. Vai dar um bom dinheiro, não vai? Vai dar quase R$300. Então, já pensou? É um dinheiro que você acha que não é nada, mas se você for contar por mês, por ano, você jogou fora R$300, entendeu? Então, enquanto a gente até pode fazer isso, mas não agora, porque agora a gente tem que organizar as nossas finanças. Depois que a gente organizar, aí, uma vez ou outra, também não é sempre, né? A gente faz, a gente compra a balinha, a gente toma um cafezinho fora, né? Às vezes, por exemplo, o café, eu lembrei agora, lá na minha escola, por exemplo, tem café, né? Tem café. Todo recreio a gente pode tomar café.
o café não é pago, né? Tem biscoito, salgado e doce, né? Mas tem pessoas que nas empresas também tem café com biscoitinho, às vezes com pãozinho, né? Mas essa pessoa passa no barzinho, passa no restaurante para tomar aquele copinho de café. Ele gasta, hoje em dia está caro, o café está quase uns R$5, né? Então você gasta R$5 e não toma o café no trabalho. Olha a economia que essa pessoa está deixando de fazer. Se ela todo dia passar no barzinho, deixar R$5 de cafezinho, numa semana, se ela trabalhar só 5 dias, ela já deixou 25. Né? No mês, ela já deixou 100. Imagina quanto ela economizaria se ela deixasse de gastar esse dinheirinho do café e passasse a tomar café no trabalho. Não é verdade? Poxa, e quem precisa comer no trabalho e não dá? No meu colégio dá. Né? Eu levo quentinha, por que eu levo quentinha? Porque eu tenho uma condição que eu tenho que fazer uma dieta e que lá não teria como. Né? Mas a comida é boa. Então, a pessoa que não é como eu, que não precisa comer uma comida diferenciada, ela pode comer no trabalho, se lá oferece. Né? Ela ia economizar em casa, ou se ela compra quentinha todo dia, compraria quentinha todo dia, ela deixaria de gastar. Quentinha, mais barata agora está R$15. Né? 5 dias, 15, 30, 60, 75. Seriam 75 de economia, se ela comesse no trabalho. Né? Então, a gente tem que pensar agora nesses probleminhas que a gente tem que resolver, a gente tem que pensar, tá? Para poder a gente começar a fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para o dinheiro. Né? A gente vive trabalhando só para ganhar dinheiro e pagar as contas. A gente tem que trabalhar para que o nosso dinheiro nos dê o quê? Uma certa monomia, uma vida segura, uma vida boa, tá? Então, na aula de amanhã, a gente vai estudar sobre o planejamento financeiro, a gente vai começar a fazer o planejamento financeiro, o diagnóstico e o planejamento financeiro, tá? E, se der tempo, a gente continua com outro